Em 2020, coordenei uma grande pesquisa da Unifesp com apoio da Fundação Tite Setúbal sobre a vivência das populações que moram em territórios com maior vulnerabilidade durante a pandemia. Uma pesquisa que teve a participação de 6 campos da Unifesp: São Paulo, Zona Leste, Guarulhos, Diadema, Osasco e da Baixada Santista, envolvendo 108 pesquisadores de diferentes formações, diferentes experiências, diferentes olhares na produção do conhecimento. Desses, 60 eram bolsistas, estudantes ou moradores de movimentos sociais daqueles territórios. Uma diversidade que nos permitiu fazer olhares transversais sobre aquilo que íamos encontrando no campo. Uma pesquisa quantitativa, qualitativa, teve também inquérito solológico e inquérito nutricional. Nesse processo de investigação, podemos perceber a força de questões que apareciam nessa vivência da pandemia, como as questões de gênero, o aumento da violência, a juventude, a importância de olharmos para a renda, moradia, grande aumento da fome, da insegurança alimentar, várias questões que também colocaram em foco a potência dos moradores e dos movimentos sociais que estão hoje enfrentando as consequências da pandemia em cada território. Neste vídeo, vamos falar especificamente de um dos territórios que fizeram parte da pesquisa. Nós participamos do projeto motivados pelo nosso papel e compromisso social como um coletivo de professores e pesquisadores de uma universidade pública federal. Sempre falamos que foi uma pesquisa feita com as pessoas. No caso do Campus São Paulo, a gente teve 35 pesquisadores, bolsistas moradores dos territórios, graduandos, alunos de ensino médio, participantes voluntários e professores da universidade. Nós envolvemos no Campus São Paulo diferentes territórios com características singulares e também alguns pontos em comum. Em cada local foram constituídos comitês de acompanhamento da pesquisa, de modo que a construção, o campo e a análise sempre foram feitas em conjunto. Em Heliópolis, a gente atuou com a maior comunidade da cidade de São Paulo, mais consolidada, em que a UNAS, União de Núcleos e Associações de Moradores de Heliópolis e Região, é uma entidade já bastante tradicional. Na Vila Mariana, a gente abordou tanto a classe média, parte mais conhecida do bairro, como algumas das comunidades do bairro, sendo a maior a Mário Cardim. Na Vila São José, foi sediado um inquérito nutricional, com a participação imprescindível da Associação de Moradores, Programa Reconciliação. Na região da Luz, Fluxo, a gente teve contato inicialmente com uma ONG, o Edley, e com o movimento A Craco Resiste. A ciência, ela também é feita a partir de um movimento criativo. E é claro que a criatividade se favorece, se amplia, né, a partir da conjugação de tantos olhares, olhando para o mesmo problema, para as mesmas questões. Por isso, outro ponto que eu destacaria, outro mérito que eu destacaria foi essa habilidade de coordenar essa quantidade incrível de pessoas, de olhares e de análises para produzir uma resposta em tempo hábil. Primeiro, a pesquisa possibilitou que nós fizéssemos um mapeamento real da nossa comunidade, das expressões da pandemia da nossa comunidade. Em segundo, com o olhar científico sobre esses dados, a gente foi reorganizar a nossa intervenção social. Isso possibilitou que a gente destinasse os nossos recursos, a nossa doação e a nossa energia aonde de fato havia necessidade. É um levantamento muito importante e necessário, né? Pois a gente sabe que nem sempre os lugares de baixa renda, como a nossa comunidade aqui em Heliópolis, tem o acesso a certas informações, né? E esse dado da Covid-19 vai ser um dado super essencial pra gente ver que a gente tem que estar sempre junto, sabe, atrás de políticas públicas. Foi um trabalho complicado porque a gente tinha medo de ter muitos infectados e óbitos nessas comunidades, porém foi um trabalho muito grande, muito valoroso, que o número de óbitos foi muito pequeno perto do que era estimado. Fazer então toda essa pesquisa, representou obviamente alguns desafios. Um deles, o tempo curto, a abrangência do estudo, o número de pesquisadores, a diversidade dos instrumentos de coleta. A gente teve questionários, entrevistas, tanto individuais como coletivas, oficinas, encontros com os movimentos sociais, inquéritos sobre prevalência e nutricional. Mas um deles que eu gostaria de destacar, porque foi inerente ao contexto pesquisado, é a própria pandemia. A gente precisou daí cuidar para evitar a exposição tanto dos sujeitos participantes como da equipe, mas principalmente pela delicadeza da abordagem de alguns temas. Então, o próprio risco, a doença, o medo, situações de luto. A ciência, ela tem um tempo, ela tem outro tempo. E esse tempo quase nunca é compatível com as emergências, como está sendo essa no caso da pandemia,
E é por isso que o grupo sabia, desde o início, tinha como hipótese de que parte importante da resposta à pandemia, desse enfrentamento, estava nos territórios, que são os mais flagelados pela desigualdade, e não no laboratório. Eu acho que é fundamental a gente pensar que a gente pode transformar esse sentimento em força através da nossa pesquisa, demonstrar, apoiar a necessidade das políticas públicas de distribuição de renda e poder então fazer a diferença nessa população. E aos poucos a gente foi também se deparando especialmente com outro tipo de impacto da pandemia, as grandes dificuldades socioeconômicas, o desemprego, a diminuição da renda, a insegurança alimentar e a fome. Vimos também cenários de privação de direitos e acesso a serviços e condições básicas, como habitação, serviços de saúde, educação, trabalho e transporte. A vida em cada um desses territórios também se apresentou a nós em toda a sua potência, particularmente pelo engajamento dos movimentos sociais locais e também por todos os laços de solidariedade. Teve um olhar diferenciado para o morador, né, e para a comunidade em si. O olhar foi diferenciado. Em questão da pandemia, eu acho que o que pegou bastante foi a união dos moradores, a compreensão dentro da comunidade foi bem grande. Aliás, essa potência, para mim, foi realmente a questão mais emblemática que a pesquisa mostrou, particularmente nos encontros entre os movimentos sociais e redes de solidariedade, que propiciaram o reconhecimento mútuo, a identificação de problemas em comum, a troca de estratégias e o levantamento de ideias para políticas públicas. Ainda cabe destacar que foi importante todo esse processo na ampliação do nosso repertório cultural, pois tivemos contato com artigos, a vontade de estudar, a vontade de se inteirar com esse assunto e também de ouvir outras experiências país afora. Os nossos agradecimentos a toda a equipe da Unifesp, foi um privilégio, uma honra e a comunidade da Vila São José agradece. Para mim, como pesquisadora, já do observatório, já tendo essa experiência de pesquisa, de contato com a população, uma população de baixa renda, eu acho que esse trabalho de levantamento de dados sobre o impacto da Covid-19 nas comunidades, foi um levantamento muito importante e necessário. Foi maravilhoso participar da pesquisa, até porque foi uma troca de conhecimentos, de valores, foi muito grandioso. E também nesse sentido a gente tem que dizer da importância dessa articulação rápida entre a universidade e a fundação para promover o edital, para disponibilizar essa verba, porque sem ela não era possível a gente ter entrado nos territórios e arregimentado pesquisadoras e pesquisadores locais para ter a pesquisa que a gente conseguiu fazer. As trocas do coletivo de pesquisadores também foram momentos ricos. Foi perceptível que a oportunidade da pesquisa contribuiu para cada um, com aprendizados importantes, em uma articulação com nossas identidades e significando muito para todos, como pesquisadores e também como cidadãos. Houve também uma mescla entre a universidade e cada um dos territórios, com ampliação dos pertencimentos e também oportunidade de desdobramentos, seja pela manutenção dos encontros, pelo trabalho com as políticas públicas, pela utilização dos produtos dessa pesquisa e também por futuras articulações.